Pai Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade, né, à parte de personagens bíblicos e nós vamos falar hoje sobre a genealogia de Jesus. Eu sei que alguns irmãos não gostam de genealogia, né, quando estão lendo a Bíblia, quando chega na parte de genealogia pulam, mas vocês vão ver nesse vídeo que a genealogia também fala muitas coisas para nós. Tem muitos ensinamentos que nós podemos obter através das genealogias. E hoje, então, nós vamos estar estudando, né, a genealogia de Jesus. Amém, irmãos? Então, os irmãos se preparem aí para podermos dar início aqui ao estudo do livro. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, as genealogias de Jesus Cristo, elas estão em Mateus 1, né, que vai do versículo 1 a 17, e está também em Lucas 3, dos versículos 23 a 38. Né? É a primeira pergunta que vem na mente da gente, né? Por que duas genealogias, né? Então, se a gente observar, nós vamos ver que todas as pessoas, elas têm duas genealogias, né? Uma genealogia por parte de pai e outra genealogia por parte de mãe, né? Então, no caso de Cristo, né, embora o pai de Jesus seja Deus, mas pelo fato de Cristo ter se tornado homem, né, para aquela sociedade, o povo considerava o seu pai José, né, e sua mãe Maria. Então, Mateus, então, ele começa a sua listagem com Abraão e prossegue até Jesus, mostrando a descendência natural de José. Ou seja, Mateus, ele começa a genealogia, né? Ele vem de trás para frente, né? Começando de Abraão até Jesus. Já Lucas, ele começa com Jesus e recua, né, até Adão, mostrando a descendência natural de Maria. Ou seja, Lucas começa sua genealogia de frente para trás, né? Então, essa é a razão porque as duas genealogias são diferentes, né? Talvez alguém pergunte, por que são diferentes as genealogias? Porque uma genealogia, né, é a genealogia por parte de José e a outra genealogia por parte de Maria. Então, não tem nenhum erro, né? As pessoas, não tem erro na genealogia, né? Porque os judeus, eles eram muito cuidadosos com seus registros, né? Principalmente com as genealogias. E eles não iriam construir genealogias contraditórias, né? Então, o fato de as duas genealogias apresentarem nomes diferentes não significa que há contradição. Então, nós temos que entender a mensagem que Mateus e Lucas eles queriam deixar para nós com essas genealogias. Então, nós vamos ver na genealogia que existe, na genealogia de Mateus, existe o termo gerou, né? O termo gerou aparece com frequência no livro de Mateus, para mostrar que a genealogia ela indica a linhagem natural de José. Por isso que Mateus ele mostra uma linhagem descendente, né? Agora, Mateus não diz que José gerou a Jesus, né? Mas somente que era marido de Maria e que Jesus nasceu dela. Então, Mateus ele dá a linhagem de José, mostrando que Jesus é o herdeiro legal das promessas feitas a Abraão e a Davi. Por quê? Porque Mateus ele escreveu para os judeus, né? E por que começa de Abraão, né? Porque Abraão é o pai do povo hebreu. Portanto, Jesus teria que ser hebreu, né? Por que Davi? Porque Davi ele recebe uma promessa de Deus de que o seu trono ele seria eterno. E já Lucas dá a linhagem de Maria, mostrando a descendência física de Jesus. Trata-se de uma linhagem ascendente, né? Por isso que Lucas ele usa a expressão filho de, né? Ao invés de gerou, né? Ao invés da palavra gerou, usada por Mateus. Então, irmãos, nós vamos ver, então, durante esse vídeo, né, 8 questões a respeito da genealogia de Jesus, né? Então, a primeira questão é a seguinte: quando a gente vai lá para Mateus 1, versículo 16, lá nos é dito o seguinte: Jacó gerou a José, marido de Maria. E quando a gente vai lá para Lucas 3, 23, está escrito assim: diz que José era filho de Eli.
Aí, afinal de contas, né, José é filho de Jacó ou filho de Eli? Aí, para a gente solucionar esse problema, nós temos que primeiro entender, né, o contexto bíblico. Então, quando a gente vai lá para Deuteronômio 25, versículo 5, a palavra de Deus diz o seguinte: quando alguns irmãos morarem juntos e alguns deles morrer e não tiver filho, então a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. Seu cunhado entrará a ela e a tomará por mulher e a fará a obrigação de cunhado para com ela. Então nós estamos vendo aqui na lei, né, a questão do casamento entre cunhados, né, que é também conhecido como a lei do levirato. Então, de acordo com os escritos judaicos, né, Jacó e Eli, eles eram irmãos, né? Então, Eli casou e morreu sem ter filhos. Jacó, então, casou-se com a viúva de Eli, sendo o verdadeiro ascendente de José. Então, na realidade, irmãos, ambos, né, Eli e Jacó, eles podem ser considerados pais de José, né? Lógico, né, não dá para saber pelo texto da Bíblia, né, quem era o pai natural e quem era o pai legal de José, né? Mas nós sabemos, né, pelos escritos judaicos que eles eram irmãos, né? E houve essa questão aqui então, da lei do levirato, onde Eli casou e morreu sem ter filhos, e Jacó, que era seu irmão, casou-se com a viúva, né, de Eli, sendo o verdadeiro pai de José. Então, essa é a primeira questão. A segunda questão que nós podemos observar aqui, né, na genealogia, irmãos, é a questão da contagem das gerações, que está no versículo 17 de Mateus 1. Mateus 1,17 diz o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, a maioria das pessoas, né, ao invés de tentar encontrar três gerações de 14, três grupos de 14, da passagem que nós lemos aqui, eles tentam achar 42 gerações. E aí não dá certo, né? Por quê? Porque a palavra está dizendo que são três grupos de 14 gerações. Então nós temos que procurar segundo a orientação da palavra, né? Mateus não está falando 42 gerações. Mateus está falando que tem três grupos de 14 gerações. Então eu vou mostrar para os irmãos aqui na planilha, né? Que eu montei aqui, só um minutinho que eu vou compartilhar com vocês, essa planilha aqui. Só um minutinho. Eu vou estar compartilhando aqui com vocês a planilha. Só um minutinho, só um minutinho. Estou compartilhando aqui com os irmãos a planilha. Aqui está, irmãos. Então nós temos aqui, né? Temos aqui, só um minutinho, isso apareceu. Nós temos aqui Mateus, né? Mateus capítulo 1, né? Ó, Mateus 1:1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Né? Então, o primeiro grupo de 14 gerações, que vai de Abraão até Davi, conforme nos orienta a palavra, né? Então, nós vamos contar aqui 14 gerações. Ó. Uma, né? Vocês podem acompanhar aí pelo cursor, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Né? Que vai de Abraão até Davi. Né? Então, o primeiro grupo de 14 gerações vai de Abraão até Davi. Então, a gente tem que contar dessa forma para dar certo. Né? Aí vem o segundo grupo. Né? O segundo grupo, nós temos que contar a partir de Davi. Né? Qual que é o erro das pessoas? As pessoas começam a contar a partir de Salomão, aí dá errado. Né? Porque a Bíblia está nos orientando que nós devemos contar a partir de Davi. Então, nós temos que contar a partir de Davi. Né? Então, tem aqui, ó, está em azul aqui, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. 14 gerações no segundo grupo. Né?
Agora nós vamos para o terceiro grupo, né? O terceiro grupo, né? Então, o primeiro grupo é de Abraão a Davi, o segundo grupo é de Davi até o exílio babilônico, e o terceiro grupo vai do exílio babilônico até Jesus, né? Então, vamos dizer o terceiro grupo de gerações aqui, ó. Começa com Jeconias, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Então, ó, versículo 17, ó, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Então, nós temos que encontrar dessa forma como orienta a palavra do Senhor, né? Agora, tem pessoas que querem encontrar 42 gerações, aí não dá certo. Então, vamos voltar aqui para a tela, só um minutinho, moço. Vamos voltar aqui para a tela, então. Então, só um minutinho. Isso, voltamos aqui, né? Então, irmãos, então não dá certo, né? Porque a palavra está dizendo que são três grupos de 14 gerações, né? Então tem que ter contato dessa forma, né? Aí a pergunta que a gente faz, né? Por que três grupos de 14 gerações, né? Por quê? Porque o número 14 ele aparece várias vezes na Bíblia, né? Eu vou citar aqui dois exemplos para os irmãos, né? O cordeiro da Páscoa ele era sacrificado no dia 14, né? Lá em Levítico 23:5 diz assim, ó: no primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Então, a Páscoa era sacrificada no primeiro mês, né? No dia 14. Né? Outro exemplo, né? Está lá em Números 29, versículo 12. Na festa dos tabernáculos eram oferecidos 14 cordeiros. Então diz assim, Números 29, 12. Aos 15 dias do sétimo mês tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis a festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 cordeiros e 14 cordeiros de um ano. Serão eles sem defeito. Então, o número 14, ele aparece então várias vezes na Bíblia, né? E o número 14 na Bíblia ele aponta para o rei Davi. Se nós pegarmos as letras hebraicas que compõem o nome de Davi, porque as letras hebraicas elas estão associadas a números, né? Então, se a gente pegar as letras hebraicas que compõem o nome de Davi e somar, né, elas vão dar exatamente 14. Então, desse modo, então, Mateus ele mostra como Davi, né, o nome de Davi, né, e a promessa feita a Davi estão ligados a Jesus, né? E levando em consideração que três é o número de Deus, né? Então, Mateus mostra três grupos de 14, né? Fazendo essa união entre o número 3 que é o número de Deus, né? E o número 14 que é o número de Davi, né? Por isso que, por isso que Mateus apresenta três grupos, né? De 14 gerações, né, irmãos? Bom, agora vamos ver agora a terceira questão, né? Quando a gente vai lá para Mateus 1, versículo 11, né, diz assim: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio babilônico. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Então, Mateus está dizendo aqui que Salatiel foi gerado por Jeconias. Agora, quando a gente vai lá para Lucas 3, versículo 27, diz assim: Jodá, filho de Joanã, Joanã, filho de Reza, Reza, filho de Zorobabel, este de Salatiel, filho de Neri. Então, Lucas está dizendo o quê? Que Salatiel é filho de Neri. Já Mateus diz que Salatiel foi gerado por Jeconias. Então, como é que a gente resolve essa questão, né? Então, irmãos, Jeconias, ele passou alguns anos no cativeiro babilônico. Ele sobreviveu ao cativeiro. Quando ele foi para o cativeiro babilônico, ele ainda não tinha filhos, pois ele era muito jovem. Aí, depois do exílio, Jeconias, então, gerou filhos.
Tanto é verdade isso, tanto é verdade que mais tarde Jeremias vai dizer que nenhum dos filhos de Jeconias herdaria o trono, né? Nós vamos ver até esse assunto aqui, daqui a pouquinho a gente vai ver essa questão. Então, assim, depois de passar pelo cativeiro, Jeconias, então, ele gera Salatiel, né? Agora, já o Neri, ele se casou com a filha de Jeconias e gerou a Salatiel, ou seja, um outro Salatiel, entendeu? Então, as diferenças nos nomes, né? Essas diferenças nos nomes aqui, elas podem ser porque Neri e Jeconias, né? Existem duas vertentes, né? As diferenças nos nomes aqui pode ser que Neri e Jeconias eram a mesma pessoa, porém chamada nos livros por nomes diferentes, né? Porque quando a gente vai lá para 1 Crônicas 3:17, diz assim, ó, os filhos de Jeconias, o cativo Sealtiel, que é a mesma coisa de Salatiel, né? Então, a outra posição, né, que eu julgo para mim a mais correta, né, Salatiel, né, ele era filho de Neri, né? Tem um Salatiel, filho de Neri, e o Salatiel, filho de Jeconias, né? Eram pessoas diferentes com o mesmo nome em comum, né? Então, então essa segunda opção, para mim, seria mais correta. Vamos agora para a quarta questão, né? Então, nós vimos o seguinte, nós vimos que tem três grupos de 14 gerações, né? O primeiro de Abraão a Davi, o segundo de Davi até o exílio babilônico, e o terceiro do exílio até Cristo. Aí é uma pergunta, né? Por que a genealogia ela começa de Abraão, né? Por quê? Porque Abraão, ele abre a linhagem de Israel, né? Então, o Jeconias, ele é também conhecido como Joaquim, né? E a gente vai ver aqui que ele aparece duas vezes. Uma em Mateus 1, versículo 11, né? Que diz assim, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia, né? Então, o segundo grupo, ele termina em Josias, né? Aí depois fala que então Jeconias ele foi gerado no tempo do exílio babilônico, né? Agora já em Mateus 1 versículo 12 diz assim, ó, depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Então o terceiro grupo ele começa com Jeconias. Então depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, né? Então por isso que ele tem que ser incluído no terceiro grupo, né? Então Jeconias ele não pode ficar no segundo grupo. Porque entre Mateus 1, versículo 11 e Mateus 1:12 é a divisão, né? Em Mateus 1:11 termina o segundo grupo, e em Mateus 1:12 começa o terceiro grupo. Só que Jeconias ele aparece tanto em Mateus 1:11 quanto em Mateus 1:12. Aí a pergunta que fica é o seguinte, Jeconias ele fica no segundo grupo ou fica no terceiro grupo? Então Jeconias ele tem que ser incluído então no terceiro grupo, né? Jeconias ele não pode ser incluído no segundo grupo. Por quê? Porque, ao contrário de Davi, que aparece tanto no primeiro quanto no segundo grupo, né? Então, no caso do primeiro para o segundo grupo, né? Que aparece o Davi, né? Mateus ele quis contar Davi em duas divisões, né? Então, a gente percebe aqui que Mateus, mano, ele está dando uma certa ênfase a Davi, né? Pelas razões que nós já falamos anteriormente. Então, o limite aqui entre a segunda e a terceira geração, né? Não é Jeconias, né? O limite entre a segunda e o terceiro grupo é a deportação para a Babilônia. Então, portanto, Jeconias, né, na contagem, ele tem que ser colocado em apenas um dos dois lados desse limite, né? Então, o grupo, né, no qual pertence a Jeconias é o terceiro grupo. Porque se não for dessa maneira, o segundo grupo teria 15 gerações, se a gente colocasse Jeconias no segundo grupo, teria 15 gerações, enquanto no terceiro grupo ficaria com apenas 13, né? Aí não estaria de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que Jeconias, ele é inserido, então, ele é contado no terceiro grupo. Agora vamos ver agora a quinta questão. Então, na quinta questão, irmão, nós vemos que Mateus, ele faz menção de 4 mulheres, né? Podemos contar
que 5 mulheres com Maria, né? Mas vamos falar de 4 mulheres, né, que aparecem que Mateus faz menção. É Tamar, Raabe, Ruth e a mulher de Urias, né? E nós sabemos que isso era contrário ao costume dos judeus, né? Os judeus não costumavam colocar mulheres nas suas genealogias. E nós vamos perceber que 3 dessas mulheres eram gentias, né? Então Tamar, né? Tamar, ela era cananeia, ela foi nora de Judá, né? Filha de Jacó. Então ela era casada, né? Por sua vez, com os 2 filhos mais velhos de Judá, né? Mas ambos os filhos eram maus, né? E eles morreram sob o julgamento de Deus. Então ela casou-se com os 2 filhos mais velhos, né, de Judá, só que ambos, né, eles eram homens maus e eles morreram sob o julgamento de Deus. Então Judá, então ele promete dar a Tamar o seu filho mais novo, quando ele atingisse a maioridade. Só que foi uma promessa que ele fez a Tamar que ele mesmo ele não tinha intenção de cumprir, né? A ideia dele era esperar que Tamar simplesmente fosse embora, né? E morresse e ficasse viúva, ou então e morresse como uma viúva, né? Essa é a ideia de Judá, né? Aí vocês pensam bem, em um mundo, né, onde as mulheres tinham quase zero perspectivas, né? Qual que era a perspectiva da mulher antigamente? Era casar e ter filhos, né? Casar bem e ter filhos. Então a situação de Tamar era uma situação desesperadora, né? Aí para poder resolver o assunto, o que que ela faz? Ela age com as suas próprias mãos, né? Ela se disfarça de prostituta, ela dorme com o sogro, ou seja, com Judá, e lhe dá filho, e dá a Judá 2 filhos gêmeos, Pérez e Zera. Então essa, então, em resumo, né, é a história de Tamar. Agora, a outra mulher, que é Raabe, né? Raabe, ela era uma prostituta em Jericó, né? Ao contrário de Tamar, né, Raabe era uma prostituta de verdade, né? Ela sustentava sua família com a prostituição, que era uma prática relativamente comum naquela época. E nós sabemos que Raab ela é uma heroína da fé, né? Raab ela está inserida na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Irmãos, por que que Raab está inserida na galeria da fé, né? Algumas pessoas dizem, mas não faz sentido, né? Porque ela mentiu para o seu povo, ela traiu o seu povo por 2 vezes. E será que a mentira dela não tem problema, né? Não, mas não tem problema a mentira dela, porque é mentira para o Senhor. Sim, irmãos, tem problema sim, né? Porque toda mentira é pecado, inclusive a mentira que ela contou, né? E tanto é que Deus não aprova a mentira que o texto bíblico, né, não omite a mentira de Raabe, né? O texto bíblico faz questão de incluir a mentira de Raabe. Só que Raabe é uma heroína da fé, por quê? Porque ela creu na palavra que ela recebeu. Então, irmãos, Deus ele olha para esse lado. Se Deus olhasse só para os nossos pecados, nós estávamos perdidos, né? Mas Deus, quando olhou para Raabe, né, Deus viu que ela creu na palavra que ela recebeu, né? Raabe, ela não viu nenhum dos milagres de Deus de Israel. Simplesmente ela ouviu falar sobre os milagres e ela creu, né, pela fé no Deus verdadeiro, né? E isso foi o importante para Deus foi isso, né? O importante para Deus, irmãos, é quando nós cremos, né, na palavra de Deus, no que Deus pode fazer, independente dos milagres. Tem pessoas que precisam de ver os milagres para poder crer em Deus, né? Mas o bom mesmo é quando a pessoa crê em Deus, independente dos milagres que ele faz, independente do que ele faz, né? Crê em Deus pelo que ele é. E Raabe creu em Deus pelo que ele é, né? Então, por isso que Raabe está inserida, né, na galeria dos heróis da fé. E está inserida aqui também, né, na genealogia de Jesus, né? Outra mulher mencionada, Batseba, né? Batseba, ela foi uma das esposas de Davi, né, a mãe do rei Salomão. A história de Batseba, ela ficou conhecida na Bíblia no contexto do pecado, né, do rei Davi.
E antes de se casar com o rei, né, de Israel, Batseba ela era a esposa de Urias, né, o heteu. Então Batseba ela era judia, mas o seu marido ele era gentio, né? E por último Ruth, né? Ruth era uma jovem viúva moabita, né, que se casou com um homem judeu, né? Ela havia perdido tudo, né, com a morte, né, com a morte do seu sogro e com a morte do seu marido. E quando a sua sogra Noemi, ela decidiu voltar, né, de Moabe para a terra de Judá, Ruth então ela decide acompanhar, né, Noemi. Apesar de todos os esforços que Noemi fez para dissuadir Ruth, né, Ruth ela se apegou a Noemi. É, Ruth se apegou a Noemi, bem como ao povo de Noemi, né, e ao Deus de Noemi, né. Então, de volta a Belém, né, quando elas voltaram para Belém, as perspectivas para elas eram sombrias, né? Duas viúvas, né? Sem nada, né? Despojadas de seus maridos, enfrentando uma pobreza terrível. Mas, no entanto, Ruth ela permanece inabalável, né? Permanece firme, né? Naquilo que ela fez, né? Enérgica em seus esforços para poder encontrar um trabalho e cuidar da sua sogra. E aí, por meio desse esforço e pela graça de Deus também, né? Ela conheceu a Boaz, um rico, né? E gentil proprietário de terra que por acaso também era parente de Noemi. E nós sabemos pela Bíblia que o filho de Ruth é Boaz, né? Que, que veio a ser, né? Boaz foi o pai de Jessé, né? Que veio a ser o quê? O pai de Davi. Então, irmãos, por que que esses nomes, né, estão na genealogia de Jesus? Por que essas mulheres estão na genealogia de Jesus, né? Mostrando que Jesus ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, né? Então, essa é a razão porque o nome dessas mulheres está na genealogia de Jesus, né? Então, três eram gentias, né? Tamar, Raabe e Ruth, né? Indicando o quê? Que Deus ele não se limita aos israelitas, né? Mas Deus ele estendeu o seu plano, né, de salvação através de Cristo a todos os povos, né? O plano de salvação de Deus ele está à disposição hoje, né, das duas casas de Israel, né? Judeus e gentios, né? Agora, uma sexta questão. Então, nós vemos na genealogia de Jesus, né, homens em cuja vida há marcas de violência, né? Então, na lista da genealogia de Jesus, há homens como Davi, né, cujas mãos estavam cheias de sangue, né? Essa foi uma das razões por que ele não pôde construir o templo, né? Roboão, que governou Judá com truculência, né? O rei Acais, que queimou seus filhos, perseguiu o seu próprio povo, e Manassés, que foi um homem muito violento, né? Inclusive o profeta Isaías, ele foi brutalmente martirizado por Manassés, né, tendo sido cerrado ao meio. E Manassés, então, ele encheu Jerusalém de sangue. Então, por que que esses homens estão na genealogia de Jesus? Isso mostra, irmãos, que Jesus ele era e é, né, misericordioso, né, e ele ama com um amor eterno as pessoas mais indignas, né? Independente do tipo de pessoa que for, Jesus ama essas pessoas. Independente do que ela é, do que ela fez, né? Deus ama essas pessoas. Então, o amor de Deus ele está, né, ele é estendido para toda a humanidade. Então, por isso que essas pessoas aqui estão na genealogia de Jesus. Bom, uma sétima questão agora. Então, a gente percebe pela genealogia que Mateus ele exclui três reis, né, no grupo 2. Grupo 2, né, é um grupo de reis, né? Então, nós vamos ver que no segundo grupo, né, o Mateus ele exclui três reis, né? Porque o segundo grupo é de Davi até o exílio babilônico. Quando a gente vai lá para o primeiro livro de Crônicas 3, versículo 11, diz assim: De quem foi filho Jeorão, de quem foi filho Acasias, de quem foi filho Joás, de quem foi filho Amazias, de quem foi filho Azarias, de quem foi filho Jotão. Então nós temos aqui o Jeorão, né, que era filho de Josafá, que casou com Atalia, né, filha de Acabe,
e foi influenciada pelos reis ruins de Israel, né? Se desviando de Deus. Então, o Jeorão ele foi incluído. O cara já o Acasias ele não foi incluído, né? O Acasias ele era filho de Josafá, também foi um rei ruim, né? Ele e Jorão, rei de Israel, foram assassinados, né, por um israelita chamado Jeú. Atalia, que era uma mulher, né, naturalmente ela não seria incluída, né, na genealogia, né, que era a mãe de Acasias. Então, quando ela soube que o seu filho estava morto, ela matou todos os netos, né, menos um que escapou, e tomou o trono. Aí, depois de 7 anos, ela foi deposta e assassinada, né? Então, ela não, naturalmente, ela não seria incluída por ser uma mulher. Joás também, né, não foi incluído, que é o único filho de Acasias que sobreviveu à chacina da sua avó, né? Então, Joás ele foi proclamado rei aos 7 anos, e quando Atalia ela foi deposta, né, ele obedeceu a Deus enquanto o sacerdote Joiada estava vivo, mas depois ele se desviou. E o outro rei também, que é Amazias, né, que é o terceiro, né, que não foi incluído, né? Então nós falamos de Acaz, Joás, né, e agora Amazias, né, que é o terceiro rei que não foi incluído. Filho de Joás, né, ele também obedeceu a Deus, mas entrou em guerra contra Israel e perdeu e morreu assassinado por conspiradores. E por último, Azarias ou Uzias, né, esse foi incluído, né? Ele era filho de Amazias, ele obedeceu a Deus, mas depois ficou orgulhoso, né? E entrou numa parte do templo que era proibido, né? E aí por causa disso ele ficou leproso, né? Então Azarias ele foi incluído então na genealogia. Então nós temos 3 reis aqui, né, no grupo de reis que não foram incluídos na genealogia de Jesus, na genealogia por parte de Mateus, né? E por último, meus irmãos, a oitava questão, né? Nós temos aqui em Mateus, capítulo 1, né? Versículo 11. Mateus 1:11 diz assim: Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Versículo 12. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Então, irmãos, o Jeconias, ele foi amaldiçoado por ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Quando a gente vai lá para Jeremias 22, versículo 28, diz assim: É, pois, este homem, Jeconias, um vil utensílio quebrado, ou um utensílio de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora, ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Então, irmãos, a partir de Jeconias, né, Jesus, então, ele não poderia nascer da linhagem de Salomão, né, e ser rei por essa geração, porque essa geração Jeconias ela foi amaldiçoada. Quando a gente vai lá para 2 Samuel 5,14, diz assim: E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã e Salomão. Salomão, né? Então, aqui são os filhos de Davi, né? Mostrando que Natã era filho de Davi. E aí, mano, aí que entra Lucas 3, versículo 11, né? Quando a gente vai lá para Lucas 3, versículo 11, diz assim: Eliaquim, filho de Meleá, Meleá, filho de Mená, Mená, filho de Matatá, este filho de Natã, filho de Davi. Então aqui fala que Jesus, aqui em Lucas, fala que Jesus veio de Natã, né, que também era filho de Davi. Não, Lucas não fala de Salomão, né? Por quê? Por causa do pecado de Jeconias. Então, por causa do pecado de Jeconias, Deus escolheu então Natã para ele poder cumprir a promessa que ele tinha feito a Davi. E também para que Deus não entrasse em contradição com a sua própria palavra. Então, quando a gente vai lá para Lucas 3, 23, diz assim: ó, Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério.
era como se cuidava filho de José, filho de Eli. Então veja aqui, né, que não aparece aqui o nome de Maria. Então por quê? Porque os judeus eles não colocavam mulheres na genealogia. Então aqui em Lucas 3:23, o nome de José, ele substitui o nome de Maria. Então nós vimos aqui então que Lucas, né, ele coloca a linhagem real de Davi a partir de Natã, né, a linhagem real de Jesus a partir de Natã, exatamente por causa porque Jesus não podia vir da linhagem de Salomão, exatamente por causa daquele caso de Jeconeas que eu falei para os irmãos. Amém, irmãos? Então, qual a conclusão que nós tiramos aqui, irmãos? Nós não devemos ficar presos a essas divergências entre as duas listas, né? A principal mensagem que essas genealogias elas querem trazer para nós é mostrar que Jesus ele é o herdeiro de Davi, né? Jesus ele tinha todos os direitos legais ao trono de Davi e Jesus ele tinha participação no pacto com Abraão. E aqui também as genealogias elas querem mostrar a relação íntima de Jesus para com a humanidade. Então essas são as lições principais, né, que nós temos que tirar para nossa vida, né, dessas duas genealogias. Amém, irmãos? Então a gente encerra então o estudo por aqui, né? Espero que os irmãos tenham compreendido o assunto, né? Tenham compreendido, né? A explicação aqui. Caso os irmãos não tenham compreendido, né? Os irmãos podem estar deixando suas dúvidas aí nos comentários, né? E deixa aí seu joinha, irmão, se você gostou do vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né? Nós temos aí outros estudos da Palavra de Deus, né? Do livro de Apocalipse, do livro de Isaías, né? Que você pode também desfrutar aí desses estudos, se alimentar desses estudos, né? Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos aí na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia.